Olá, caro aluno, seja bem-vindo a esta videoaula do canal Eletromecando. Na aula passada, você obteve o conhecimento sobre os 4 pilares importantes da eletricidade. Você ficou conhecendo os conceitos sobre resistência, potência, corrente e tensão. Você sabe quais são as relações matemáticas que existem entre essas 4 grandezas elétricas? Se você já sabe, permaneça aqui conosco para fazer uma breve revisão. Mas, se você ainda não sabe, permaneça nessa videoaula para você obter esse conhecimento. Após a vinheta, nós nos encontramos. Nessa videoaula, além de você ficar conhecendo as relações matemáticas existentes entre as 4 grandezas elétricas, você também vai obter o conhecimento das suas unidades utilizadas para representar essas grandezas elétricas. Para tanto, caro aluno, vamos então para os objetivos da nossa videoaula. Ao final dessa videoaula, você estará apto para identificar, entender e aplicar as principais grandezas elétricas e as suas unidades de medidas utilizadas na eletricidade. Você já sabe que na eletricidade existem essas 4 grandezas elétricas que são muito importantes, que todos nós tenhamos que conhecer. Falamos então sobre a intensidade da corrente elétrica, que ela é representada pela letra I maiúscula. Também falamos sobre a tensão elétrica, que é representada pela letra V maiúscula ou pela letra U maiúscula, dependendo das referências bibliográficas que você estiver utilizando, você vai encontrar essas duas grafias, ou representada pela letra V ou representada pela letra U. Você também ficou conhecendo sobre a resistência elétrica, que é representada pela letra R maiúscula. E também ficou conhecendo sobre a potência elétrica, representada pela letra P maiúscula. Dentro dessas grandezas elétricas, para fazer a sua representação, nós utilizamos a unidade de medida. Então, quando nós falamos de intensidade de corrente elétrica, representada pela letra I, a sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A maiúscula. Note que aí, nesse slide que você está vendo, o ampere está acentuado de uma forma diferenciada. É porque ali ele está escrito em francês, que é em homenagem ao André-Marie Ampère, que é um físico e matemático que foi um grande estudioso do eletromagnetismo. Também é importante você ficar sabendo que a grafia do ampere, quando se escreve em inglês, ela não é acentuada. E também quando se escreve em português, ela também não recebe o acento. Então, quando está acentuada, é em francês, e quando não está acentuado, pode ser em inglês ou pode ser em português. A grandeza elétrica tensão, representada pela letra V, ela tem uma unidade de volts, representada pela letra V maiúscula. Esse volts é em homenagem ao Alessandro Volta, que foi o grande inventor da pilha fotovoltaica. Depois a grandeza resistência elétrica, representada pela letra R maiúscula, a sua unidade de medida é o ohms, representada pela última letra grega, que é a letra ômega. Depois, estou esquecendo ainda de comentar, né? Então, essa unidade ohms, ela é em homenagem, então, ao George Simon Ohm, que foi um matemático que descobriu as relações matemáticas
entre as grandezas elétricas, as quais nós vamos comentar aqui nessa videoaula. E depois, por fim, nós temos a potência elétrica, representada pela letra P maiúscula, aonde a sua unidade de medida é o watt, representado então ali pela letra W maiúscula. E ela é em homenagem ao James Watt, o criador e inventor da máquina a vapor. Então, para que nós possamos começar a falar sobre as relações matemáticas entre as grandezas elétricas, nós vamos verificar então a primeira lei de Ohm. Aqui nesse slide você está vendo um circuito básico aí de um resistor, onde nós temos uma tensão aplicada, nós temos uma corrente percorrendo pelo circuito e nós temos um resistor. Então, o que a lei de Ohm diz? A lei de Ohm diz que a corrente que está passando por um resistor, ela é proporcional à sua tensão aplicada. E também essa corrente, ela é inversamente proporcional ao valor da sua resistência. Então, através dessa lei de Ohm, nós temos aí esse circuito básico e nós temos ali uma figurinha de um triângulo aonde mostra para nós qual é aonde mostra para a gente a posição da tensão, a posição da intensidade de corrente e a posição da resistência. Então, quando nós queremos saber ali qual é a relação matemática que existe entre uma grandeza e outra, vamos fazer da seguinte forma. Dentro daquele triângulo, nós vamos esconder aquela letra que nós queremos saber. No caso, por exemplo, aí nessa transparência, na primeira imagem, nós queremos saber qual é a intensidade de corrente elétrica. Queremos saber ali quem é a letra I. Então, para tanto, vai funcionar assim. Provavelmente você já deve saber, você deve conhecer esse triângulo da lei de Ohm. A linha dentro do triângulo que está na horizontal, ela representa o sinal de dividir. E a linha que está dentro do triângulo eu inverti. A linha que está na horizontal, dentro do triângulo, ela representa o sinal de dividir. E a linha que está na vertical, dentro do triângulo, ela representa um sinal de multiplicação. Então, ali, como eu escondi a letra I, que é quem eu estou querendo saber, só sobrou, então, V e R. Então, V está sobre R. Então, essa é a relação matemática da corrente. Então, eu tenho a tensão dividido pela resistência. Agora, eu quero saber qual é o valor da tensão. Então, eu escondi ali a letra V lá em cima. Sobrou R, a linha na vertical e a letra I. Então, significa que é R vezes I. Então, para mim saber qual é a minha tensão, qual é o valor de V, é só multiplicar R vezes I. Ali na terceira figurinha, eu escondi, então, a letra R, ou seja, nós estamos procurando qual é o valor da resistência elétrica. Então, sobrou a letra V sobre a letra I, ou seja, tensão sobre intensidade de corrente. Aí nós temos, então, quais são as relações matemáticas existentes entre essas três grandezas elétricas. Agora vamos falar a relação matemática que existe entre a potência. A potência, na realidade, ela vem lá de um conceito da física, onde diz que é uma quantidade de energia concedida por uma fonte a cada unidade de tempo. Então, lá na física, quando eu falar sobre potência, eu vou representar por esta fórmula que está aí nesse slide, aonde P é igual à variação de energia dividido pela variação do tempo. Não podemos esquecer que a variação da energia, a sua unidade de medida é em joules.
e a variação do tempo, a sua unidade de medida é em segundos. Então, olha que interessante. Vai ficar joule sobre segundos. Joule sobre segundos nada mais é do que watts. Então, ou seja, sai ali a potência em watts. Vamos entender então agora esse conceito da física dentro do conceito da elétrica. Olha ali, eu tenho a potência que é igual à variação de energia dividida pela variação do tempo. Se eu pego então a energia e posso substituir por tensão vezes carga elétrica, porque isso, quando nós estudamos sobre corrente elétrica, nós sabemos que a tensão, ela multiplica a carga elétrica. Então, substituindo ali a energia pela tensão vezes a carga elétrica, eu vou ter aquela fórmula onde a potência será igual a tensão vezes carga elétrica dividido pela unidade de tempo. Então, eu sei também que quando eu falo de carga elétrica dividido pela variação do tempo, eu sei que eu estou falando sobre corrente elétrica. Estou falando sobre a intensidade de corrente elétrica. Então, portanto, eu posso substituir Q dividido por ΔT simplesmente pela corrente elétrica, por I. Então, a nossa nova fórmula fica potência, que é igual a tensão vezes a corrente. Nessas relações matemáticas, vamos entender então como fica a unidade de medida da potência. Se você tem a fórmula potência que é igual a tensão vezes corrente, você sabe então que você tem volts vezes ampere. Então aí você já tem que saber que 1 volts equivale a exatamente a 1 joule por coulomb. E 1 ampere equivale exatamente a 1 coulomb por segundo. Então, se você faz ali a simplificação de coulomb por coulomb, vai sobrar então joule por segundo. Joule por segundo nada mais é do que watts. Então, o que nós temos ali? A nossa unidade de medida da potência, ela é o watt. Caro aluno, nesta videoaula, você ficou sabendo que a intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, a sua unidade de medida é o ampere, representado pela letra A. Você também ficou sabendo que a unidade, que a grandeza tensão elétrica, representada pela letra V, a sua unidade de medida é o volts, representada pela letra V maiúscula. Você também ficou sabendo que a grandeza resistência elétrica, representada pela letra R maiúscula, a sua unidade de medida é o ohms, representada pela letra grega ômega. E também você ficou sabendo que a grandeza potência elétrica, representada pela letra maiúscula P, a sua unidade de medida é o watt, representado então pela letra maiúscula watts. W, desculpa. É isso aí, caro aluno. Se você gostou dessa videoaula, peço então que você se inscreva no nosso canal, ative ali o sininho para que você possa receber as novas notificações de quando estiver pronto a nova videoaula. Até a próxima videoaula.